Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez nesse GC Online. A gente espera que seja um tempo precioso de edificação para você, para a sua família. Por isso, nesse momento, ainda dá tempo de você chamar mais pessoas para poderem participar com a gente dessa reunião. E eu quero muito que nesse momento nós pudéssemos orar uns pelos outros, pedir para que Deus conforte, controle e governe sobre as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Se você puder, feche os seus olhos aí, de onde você estiver. Pai, nós louvamos o Teu nome nessa noite, nós Te engrandecemos na beleza, Pai, da Tua santidade. Reconhecemos o Teu senhorio, reconhecemos o Teu governo sobre nós, Deus. Nós pedimos para que nesse GC Online de hoje, nessa quinta-feira, seja um tempo precioso de edificação, Pai. Que o Senhor encontre os corações, ó Pai, dos nossos ouvintes, dos nossos irmãos e irmãs. Encontre os nossos corações aqui também, Pai. Que em cada lado, ó Pai, que esse vídeo chegar, ou que esse áudio chegar, que um coração possa ser encontrado e transformado pelo Senhor. Nos toca nessa noite, assuma o controle, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Se vocês podem, aí da casa de vocês, aplaudam o nome do Senhor. Aleluia. Ele é exaltado sobre tudo e sobre todos. E nessa noite, eu queria muito que vocês pudessem abrir comigo o texto de Mateus, no capítulo 6. Mateus 6, 25. É um texto bem conhecido. E nós queremos hoje conversar sobre esse texto e podê-lo aplicar à nossa vida e também ao nosso cotidiano, ao que nós temos vivido. O evangelista Mateus, ou Levi, o coletor de impostos, um dos discípulos de Jesus, ele relata as seguintes palavras de Jesus. Mateus 6, 25. Portanto, eu lhes digo, não andeis ansiosos com sua própria vida, ou não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como eles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, Ele não irá vestir muito mais a vocês, homens de pequena fé. Por isso, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, ou ainda o que vamos vestir. Pois essas preocupações correm pelos corações dos pagãos. Mas o Pai Celestial sabe do que vocês precisam. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Essa é a palavra do evangelista Mateus. Importante que esse texto está no meio do Sermão do Monte. A gente sabe que o Sermão do Monte é Mateus capítulo 5, 6 e 7, onde Cristo estabelece princípios da vida cristã para os seus seguidores. Nós, como pessoas que seguimos a Jesus, precisamos nos pautar ou atentar a nossa meditação bíblica para esses 3 capítulos de Mateus. Ali ele estabelece princípios para nós vivermos e princípios do seu reino. E aí no meio desses capítulos ele vai dizer assim que nós não devemos andar ansiosos. O texto começa assim, portanto, e esse portanto já é apontando para algo que foi dito anteriormente. E antes disso aqui, o que Jesus está dizendo é a respeito de nós depositarmos a nossa esperança e confiança num tesouro que não pode ser corrompido, que não é dessa terra. E ele fala assim, não andem ansiosos, não andem preocupados, como se a ansiedade ou a preocupação pudesse mudar alguma coisa. E é muito pertinente falarmos de ansiedade e preocupação neste tempo, porque o nosso coração tem vivido talvez dias de turbulência, talvez dias de dificuldade, de ansiedade.
Ele fala isso, embora Mateus não relate, lá em Lucas no capítulo 12, que é uma correlação desse texto, Lucas, ele escreve muito bem, ou ele deixa muito claro para a gente, que Jesus, voltando-se para os seus discípulos, Ítalo, ele olha para os seus discípulos e fala assim, não andem ansiosos. O primeiro grande ensinamento desse texto é que os discípulos de Jesus podem sim, apesar de caminhar com ele e apesar de terem visto ou presenciado os seus feitos, pode ser que esses discípulos tenham no seu coração e na sua mente momentos de ansiedade. E a palavra que ecoa aqui é, não andem ansiosos. Então Jesus, ele está falando com os seus discípulos, não andem preocupados, não andem ansiosos. Não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer e ao que beber, ou ao que vestir. E ele vai tentar convencer os seus ouvintes do porquê eles não devem andar ansiosos. E ele vai usar 3 pontos para convencer os seus ouvintes. Primeiro, ele vai mostrar Deus, ou ele vai mostrar a revelação de Deus em nossas vidas. E ele vai dizer assim, não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Esse texto fala para a gente, ou esse versículo fala para a gente que para que nós estivéssemos aqui, ou para que nós tivéssemos vida, nós sequer fizemos alguma coisa ou contribuímos com algo. Se eu, você Mendes e você Ítalo, se nós temos vida, por que nós contribuímos com isso? Em nada. Deus foi aquele que nos deu de bom grado, com muita graciosidade, Ele foi quem nos deu vida. E o que o texto está nos perguntando é, se houve alguém, ou se há alguém que lhes deu vida, e se a vida, que é mais difícil, já foi dada, essa preocupação muda o quê? Do que serve essa preocupação? Então, o primeiro ponto que Jesus usa aqui para convencer os seus discípulos a não andarem preocupados é, se eu lhes dei vida, ou se o meu Pai lhes deu vida, Ele pode lhes dar as demais coisas. O que você pensa sobre isso, Ítalo? Sobre as preocupações, sobre esse tempo que a gente está vivendo de tantas incertezas? Ou como você faz quando no seu coração começa a surgir uma incredulidade a despeito ou a respeito da figura desse Deus que é bondoso, galardoador e digno de confiança? Na maioria das vezes, esse tempo, esse período que a gente está vivendo hoje, né? De pandemia, de tantos acertos, desacertos e até mesmo de dúvidas, né, acaba gerando no nosso coração essa certa ansiedade, aonde muitas das vezes a gente chega a duvidar. Quantas pessoas que eu conheço já me pararam e falavam assim, nossa, eu não posso ouvir falar mais sobre pandemia, eu não posso ouvir falar mais sobre essas coisas que estão acontecendo, eu não posso ver mais televisão, não posso ver nenhum jornal, porque me dá crise de ansiedade. Pessoas que, como os discípulos, também andavam com Jesus e andam com Jesus, né? E neste momento estão com essa dúvida. No meu coração eu creio que, como essa palavra, um pouquinho antes em Mateus capítulo 6, aí no versículo 6, se eu não me engano, onde o próprio Jesus fala, olha, se você quiser falar com Deus, entra para o seu quarto, fecha a porta para o secreto, apresenta para Deus aquilo que você tem, as suas ansiedades, os seus preceitos, os seus desejos, tudo. E nesse momento é isso que eu tenho feito, né? Nessa situação toda que está acontecendo, as minhas ansiedades, o melhor lugar é o meu quarto, onde eu posso me derramar para o Senhor, e entregar ali aos pés dEle tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou, e ali Ele também me revela dentro da sua palavra aquilo que eu preciso para viver a cada dia. Amém. Mendes, você, quando no seu coração, você como um esposo, como um chefe de família, no meio dessa turbulência que a gente tem vivido, dessas dificuldades e incertezas, quais que são as práticas que você tem para que no seu coração você não deixe de confiar, ou você não se permita viver uma turbulência maior do que o que Deus pode transformar ou mudar? Eu tenho uma opinião igual a do Ítalo, no sentido vou dar um exemplo desse período de pandemia. Eu e minha esposa passamos na prática o que é a questão da ansiedade, né? Na prática. Então, a questão de você voltar o seu coração para Deus, né? E esperar nele. Então, o que a gente tem feito durante esse período é buscado a Deus incansavelmente, colocado nossos problemas, os nossos anseios,
todos os nossos projetos futuros e a longo prazo em Deus. E a gente tem passado nesse período uma experiência muito gratificante, porque com a ansiedade, mesmo nós cristãos, a gente tem esses momentos de anseio, tem esses momentos de preocupação. E, como o Ítalo falou, a gente colocou nossos planos, os nossos projetos nas mãos de Deus e Deus tem honrado. Esse período turbulento que passou, eu particularmente que sou autônomo, né, que dependo muito do comércio, muito de algumas coisas que tem que estar nativa, passei por um período de ansiedade tremendo e Deus honrou. Na porta do quarto, Deus honrou. Inclusive, na minha vinda agora pela noite aqui, Deus acabou de honrar um compromisso, sabe, fenomenal. É isso que o Ítalo falou, nós colocamos os nossos sonhos e projetos nas mãos dele e ele cuida. Cada dia ele tem cuidado dos nossos passos. Amém. Acerca das preocupações da vida, o que Jesus fala para os seus discípulos é assim: não andem ansiosos, não andeis ansiosos, não andem preocupados, né? E o primeiro ponto que ele vai tratar então é esse: Deus foi capaz ou é capaz de lhes dar vida todos os dias, do que dirá as demais coisas. E ainda no desejo de convencer os seus ouvintes do porquê eles devem abandonar a ansiedade ou abandonar as preocupações, Cristo vai tratar com eles um segundo ponto, que é no verso 26. Ele fala assim: observem as aves dos céus, elas não semeiam e nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Aqui Jesus deseja, ou melhor, aqui o texto nos revela Deus em meio à criação. Deus está cuidando aqui, Ítalo, de tudo que Ele criou. Ele está dizendo assim: discípulos, ei meus seguidores, olhem para as aves dos céus, olhem para os lírios do campo, olhem para a erva que floresce, né? E como o Pai cuida delas. E ele faz um paralelo: Deus está cuidando das ervas de tal forma que a beleza delas é superior, o esplendor delas é maior do que tudo que já foi dito sobre Salomão. E a pergunta que ele faz é: se Deus cuida assim da erva que hoje existe e amanhã não existe mais, por que Deus não cuidaria de nós ou de vocês? É bom a gente pensar, ou é muito libertador nós pensarmos que é lícito sim que os discípulos de Jesus passem por momentos de ansiedade, mas é o que nós fazemos, ou como nós nos posicionamos nesse momento. Ele está tentando convencer os seus discípulos, mostrando como é que Deus se revela na nossa própria vida, ao nos dar vida. Ele está tentando convencer os seus discípulos, apontando o olhar dos discípulos. Talvez Jesus, naquele monte, falando com cada um dos seus discípulos, ele tivesse apontado para as aves dos céus, ou tivesse apontado para os lírios do campo, dizendo: olhem para eles, observem. Isso serve para nós como um chamado de atenção. Deus está governando toda a terra de forma que tudo está em perfeito equilíbrio com a sua vontade. E a nossa ansiedade, ou por mais ansiosos que nós andemos, nós não podemos mudar nada. E sabe qual que é o perigo da ansiedade, Ítalo? As decisões que nós tomamos no momento de ansiedade. Quase sempre, quando nós nos posicionamos ou decidimos tomar algumas decisões no tempo de ansiedade, são decisões que a gente vai se arrepender, porque são baseadas, ou elas estão sobre um efeito de equívocos, né? Então, o convite dessa parte do texto é: olhe a criação. Deus está cuidando da criação e Ele pode cuidar de você. O que você tem contemplado, Ítalo? O que os teus olhos, nesse momento, é muito desafiador para a gente conseguir contemplar as coisas que Deus está fazendo, porque a gente liga a televisão, a gente liga o rádio, a gente lê uma notícia, a gente mergulha numa enxurrada de notícias ruins. Sim. Como que você tem feito para conseguir contemplar a beleza do Deus cuidador em meio a toda essa turbulência? Eu tenho em mim algo que Deus plantou no meu coração já há algum tempo, principalmente em momentos como esse. No período de adolescência, até agora na juventude, eu tento controlar isso, lembrando que Deus, nada foge do controle de Deus. Nada foge do controle de Deus.
E aquilo que está acontecendo hoje está na palma da mão dele, como a própria palavra diz. Está tudo nas mãos dele. Então, eu me apego nesta palavra. Nada foge do controle de Deus. Tudo aquilo que está acontecendo hoje, tudo aquilo que vai acontecer amanhã. Deus está nos guiando para um tempo. Para aqueles que permanecem firmes nele, vão continuar sendo controlados, sendo direcionados por ele em todos os momentos, em todas as dificuldades, as horas difíceis, né? Fugindo um pouco dessa pandemia. Quantas das outras oportunidades, né, que a gente teve já de reconhecer isso. Muitas das vezes a gente esquece da grandeza do nosso Deus diante das nossas dificuldades, diante dos nossos problemas, e isso acaba nos afetando, principalmente espiritualmente, principalmente por conta de abalar a nossa fé, e a própria palavra também nos diz para que a gente possa lembrar do nosso Criador, a gente possa lembrar do nosso Criador em tudo. Então, eu me apego nessa palavra também, pastor, de crer que nada fugiu do controle de Deus, o Senhor ainda continua sentado no trono, olhando e cuidando de nós. O que o texto está dizendo para a gente, ou para nós, é que Deus está cuidando daquilo que é extremamente temporário. Uma erva que nasce hoje e amanhã ela vai morrer, ela está sendo cuidada por Deus. Se Deus pode cuidar de um ser que é tão finito, né, que no dia seguinte vai acabar, por que Deus não pode cuidar da gente? Aqui, Cristo está chamando a atenção dos seus discípulos, Mendes, para a verdade de que Deus é digno de toda a confiança. Nós precisamos entender que Deus não é mutável ou modelável como as circunstâncias. O Ítalo disse algo que é uma verdade. Nós precisamos ver ou contemplar a bondade de Deus a despeito dos tempos e das épocas. Deus é bom quando tudo está tudo bem. Deus é bom quando tudo está ruim. Vamos lembrar um pouco de Jó. Jó falando para sua esposa: mulher, você aceitou os bens de Deus e os maus de Deus. Quem é que Deus é no meio das dificuldades, da ansiedade? Deus é o mesmo. Deus permanece sendo o mesmo. E ainda tentando convencer os seus discípulos, ele fala uma última coisa. Jesus fala uma última coisa que é assim: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, ele faz uma pergunta: ele não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? E aqui essa parte do vestir, ele está apontando para algo que Jesus fez na cruz, e que o efeito é visto em nós, porque a Bíblia vai dizer que com o sacrifício de Jesus, Mendes, na cruz, nós fomos vestidos de vestes de justiça. Quando Deus olha para nós, de fato Ele nos vê como seus filhos. Nós somos filhos de Deus e podemos chamá-los de Pai, por aquilo que Deus fez. O que Ele faz é maior, né? Ele está comparando aqui algumas verdades: comida, bebida, roupa, com um cuidado eterno, com um cuidado que extrapola as coisas materiais. Cristo, ele está chamando a atenção dos seus discípulos como alguém que diz assim: ei, tirem os seus olhos daquilo que é material, daquilo que é temporal, e olhem para aquilo que é eterno, olhem para aquilo que Deus pode fazer, né? É um exercício diário, né, gente? Porque eu confesso que é difícil, nós somos desafiados a manter os nossos olhos em Deus, né? Por isso que todos os dias nós somos convidados pelo próprio Deus a ter essas práticas espirituais, essas disciplinas espirituais. De fato é importante que a gente entre no quarto, feche a porta e tenha um tempo com Deus. Por quê? Porque deste tempo com Deus nós somos revigorados em fé. Como confiar que existe um Deus que diz para nós: não se turbe o vosso coração, se nós estamos constantemente mergulhados em documentários ou reportagens que nos fazem desconfiar de quem Deus é? Nós precisamos mergulhar na sua palavra e entender aquilo que Ele diz sobre Ele. Você concorda com isso, Mendes? Concordo. E é interessante, pastor, o que você falou, a questão da prática. A gente tem que ter essa prática constantemente, essa prática de devocionar, essa prática de oração, porque realmente quando chegam os dias maus, como chegou agora, a gente fica confrontado. E se você não tem a prática, você geralmente oscila demais, né, naquilo que Deus já preparou para você, naquilo que Deus já prometeu para você.
Então, a prática ela é fundamental para você estar firme naquilo que Deus preparou para você. Eu comparo sempre como um casamento. É na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Né? Por isso que Jesus, Deus nos chama de noiva, né? Nós somos a noiva de Cristo. Então, a gente tem que manter esse alinhamento com Cristo. E a prática ela é muito importante para que isso possa ter acontecido. Jesus, ao falar para os seus discípulos sobre as preocupações da vida, ele também os convida a mudar suas práticas, né, de certa forma. Tirem os olhos disso aqui, olhem para o que é importante, revejam as práticas de vocês, as práticas espirituais, que são importantes para que vocês possam ser revigorados. Como confiar? Como confiar que Deus, assim como Deus está cuidando de uma planta que cresceu hoje, e Ele está cuidando de mim? Parece às vezes que é mais fácil Deus cuidar da planta, que a planta é fácil, né? Só que o texto bíblico diz para nós é que para Deus não há impossíveis, né? Não há nada que seja difícil para Deus. Deus não está passando por um tempo de pandemia. Deus não está no seu trono preocupado com o amanhã. Deus governa sobre tudo, sobre todos, e o amanhã está sob as suas próprias mãos. Jesus olhando para os seus discípulos, eu gosto do relato de Lucas 12, porque o que ele está dizendo para nós é Jesus voltando-se para os seus discípulos. Ele não voltou-se para uma multidão qualquer, não voltou-se para os fariseus, ele olhou para os seus seguidores e disse assim: não andem preocupados. O texto está dizendo para nós que mesmo seguindo a Jesus, a gente vai ter dias de preocupação, e as próximas advertências que Cristo dá é: abandone a preocupação com aquilo que é material. E talvez você que esteja nos ouvindo pense assim: então eu cruzo os braços e vai chover tudo do céu. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo para nós que a nossa preocupação não pode mudar nada, mas a confiança que temos em Deus é a paz que nos permite prosseguir. Você concorda com isso, Ítalo? Sobre essa paz de conhecer quem Deus é e confiar. Se ele está cuidando daquilo que nasceu hoje e morre amanhã, está cuidando de mim. É uma verdade isso para você? Com certeza. Em Isaías 35, né? Ali existe uma passagem que diz, olha, que Deus ele é um caminho. Ele é um caminho, também fala sobre um caminho ali. E esse caminho até os loucos vão acertar ele. Então, assim, andar em direção e caminhar com Jesus é viver assim. É viver assim. A gente vai caminhar todos os dias, a gente vai passar por turbulências, por ansiedades, por tantas dificuldades todos os dias. Mas é saber que nós estamos ali, nós estamos no caminho certo. Nós estamos caminhando para um alvo que é Jesus, que é Deus. Nesse momento tão difícil, e saber que nós vamos passar por todas as coisas que as outras pessoas. O sol nasce para o justo e para o injusto também. Então a gente precisa entender e confiar nesse momento que Deus é soberano, né? Acima de tudo e de todos, Ele continua sendo Deus. Todas as coisas estão ali debaixo dos seus olhos, da sua visão. Ao longo da história, Deus ele já deu sinais o suficiente para que nós crescêssemos e confiássemos no seu nome. Ele criou um povo, formou um povo para si, a fim de revelar a partir desse povo o seu propósito. Esse povo foi escravizado no Egito por mais de 400 anos. E ele disse assim: eu ouvi o clamor do meu povo. Ali começa a empreitada de Deus de libertar o seu povo. Para libertar o seu povo, ele envia 10 pragas sobre o Egito. Sim. Ele abre o mar vermelho. Ele faz o povo passar a seco. Talvez no meio dessa passagem do povo, ouve-se dizer que Faraó e o seu exército está vindo. Deus fecha ali o mar, engole os guerreiros ou os exércitos de Faraó e os seus cavalos. O povo passa a seco. No deserto, o povo tem fome. Deus envia maná. No deserto, o povo está no escuro. Há uma coluna de fogo que ilumina o caminhar do povo. Nesse mesmo deserto, o sol esquenta a pele do povo. E a Bíblia vai dizer que tem uma nuvem que faz sombra. As sandálias do povo crescem com seus pés, a roupa também. Deus já deu sinais o suficiente para que nós crescemos no seu cuidado. Por isso que nós acreditamos que Ele é digno de confiança. Ele pode sim dizer para nós: não andem ansiosos. Não andem ansiosos. Isso é uma advertência para nós, porque no tempo da ansiedade, qualquer decisão que nós tomarmos pode ser uma decisão equivocada, da qual nós iremos nos arrepender amargamente.
Mas qual é? Na continuidade do texto, fica claro para nós que existe uma preocupação ou existe algo que deve permear a mente do cristão. Sim, é lícito, Cristo permite que haja uma preocupação na nossa mente. E o texto continua assim: portanto, não se preocupem, dizendo o que vamos comer, vestir ou beber, pois os pagãos se preocupam com isso, mas o Pai Celestial sabe do que vocês precisam. Aí ele fala assim no verso 33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Qual que é a preocupação que deve permear a nossa mente, Ítalo? A preocupação de estar buscando o reino de Deus. Isso deve ser o nosso pensamento. Se há uma verdade que deve habitar na nossa mente, é essa: se eu estou buscando esse reino. O reino de Deus, Mendes, não é comida e nem bebida. O reino de Deus não é material. Inclusive, acredita-se que boa parte das pessoas que não aceitaram a Jesus, não o aceitaram porque acreditavam que ele fosse um rei, que iria transformar algo material, que ele fosse trazer um tipo de riqueza material. Só que a verdade do seu reino, ou a natureza do seu reino é outra, né? E ele fala assim: não se preocupem com isso, nem com isso, nem com isso. Busquem, antes de qualquer coisa, o reino de Deus. E é legal demais porque alguns versos anteriores, o mesmo evangelista vai dizer assim que na oração do Pai Nosso é um desejo, ou um pedido. Talvez um dos principais pedidos da oração é: venha a nós o teu reino. Por que nós pedimos o reino de Deus? Porque nesse ambiente do reino de Deus, ou nesse clamor, ou nesse pedido, nós dizemos com o nosso coração: nós confiamos em Ti. Nós pedimos pelo reino porque neste ambiente ou neste reino nós sabemos que existe um Deus que governa e nós não precisamos nos preocupar com aquilo que é material, com aquilo que é passageiro, com aquilo que é temporal. Esse é o convite bíblico, esse é o convite de Deus, a buscar esse reino. O que você acha sobre isso? E é nesse reino que existe essa paz que excede qualquer entendimento. E essa paz que nos direciona, essa paz que nos faz prosseguir em meio a esses dilemas que a vida nos propõe a viver. Como o pastor disse, este reino, a nossa preocupação, o nosso anseio, neste momento, precisa ser buscar ao Senhor. Se não for isso, nós vamos ser tomados por todas essas coisas que a Bíblia nos expõe, em questão das ansiedades, das preocupações. Eu acredito nesta paz que esse reino traz. Essa paz que excede todo entendimento e nos faz caminhar para frente, né? Então, Mendes, não é um problema, não há um problema em você viver dias de ansiedade e de preocupação. Mas há um convite aqui sendo feito: abandonem a ansiedade e a preocupação, porque existe um Deus que, por sinal, é Pai, e Ele está cuidando de você, de vocês. E Ele vai dizer assim: olhe para a vida de vocês. No que vocês contribuíram para estar vivos? Em nada. A vida foi dada. Olhem para as aves dos céus, olhem para os lírios do campo. No que eles contribuíram? Em nada. Olhem, né, que Deus está fazendo, aquilo que Ele pode fazer. Você, Mendes, quando você percebe o texto dizendo sobre esse cuidado de Deus, o que passa pelo seu coração? Você falou uma coisa muito interessante, que foi a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso foi um divisor de águas para mim nessa pandemia. Que um dos meus momentos orando: venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade. Então, independente, a gente tem os nossos sonhos e tem nossos planos e tem nossos projetos e tem o nosso dia a dia, mas tudo a gente tem que colocar de acordo com a vontade de Deus. O Pai Nosso é esse norte para o cristão, é para saber que tudo tem que ser feito de acordo com a vontade de Deus. Isso para mim foi um divisor de águas. Bem, o que o texto disse para nós hoje, vou fazer um resumo para você. É acerca do cuidado de Deus. Como Deus cuida de nós, a despeito das tribulações, dos tempos de dificuldade que a gente tem vivido. É importante ressaltar que Deus, Ele é Deus em toda e qualquer circunstância.
Ele é o Senhor de tudo, de tudo. O que tem te preocupado? O que tem trazido ansiedade ao seu coração? O que tem desestabilizado a sua alma ou te afastado de Deus? A primeira coisa que a gente deve fazer é reconhecer quem Deus é, e isso vem por meio de um relacionamento com Ele. Sem relacionar-se com esse Deus que é Pai, não há a menor possibilidade de que você o conheça ou acredite naquilo que Ele é. E Ele não faz simplesmente coisas boas, Ele é bom, Ele é bom. E o que Ele está dizendo para você, para mim, para nós é: abandonem as preocupações que vocês têm e acreditem no meu reino, ou acreditem em mim como rei. Deus, Ele é digno de confiança, meu irmão e minha irmã. Talvez você na sua casa tenha andado um tanto quanto desesperado ou desesperada, preocupado. Talvez as más notícias tenham engolido você. E qual que é a verdade? O que fazer diante disso? Acreditar naquilo que Deus diz ser. Ele é o Senhor, Ele é Pai, Ele é bom. Enquanto a gente vai cantar uma canção aqui, eu quero que no seu coração você acredite nisso. Acredite que existe um Deus que fala assim: abandone a sua preocupação. Feche aí os seus olhos, em nome de Jesus. Oh, meu Pai, o Rei da Glória me vestiu com sangue seu. Eu posso ver, meu Pai. O Rei da Glória me levou ao santo lugar. Eu posso ver,